Notícia urgente. A taxa Selic, que estava em 11,75%, agora está em 11,25%. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Xande Investe, eu sou o Xande e no vídeo de hoje nós vamos abordar um tema que está mexendo com o mercado financeiro, a queda de 0,5% da taxa Selic. Você sabe o quanto isso pode impactar nos seus dividendos? Se você não sabe, vem comigo! Antes de entendermos os impactos na nossa carteira de investimentos, é necessário entender o que é essa queda de 0,5% da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, influenciando diversos aspectos, principalmente nos investimentos. Quem influencia nessa oscilação da taxa Selic é o Banco Central. E existe sim algumas razões para que a taxa Selic venha a cair. Uma delas é a inflação controlada. Se a inflação está sob controle, o Copom reduz a taxa Selic a fim de estimular o crescimento da economia brasileira. O que nos leva ao segundo ponto, que é a desaceleração da economia. Isso acontece para estimular o consumo e os investimentos, impulsionando assim as atividades econômicas. O nosso terceiro ponto é o câmbio balança comercial. Com a taxa de juros mais baixa, pode resultar em uma desvalorização na nossa moeda nacional, o que pode tornar as exportações mais compensáveis no mercado internacional. E o nosso quarto ponto é estímulo ou crédito. Com as taxas de juros mais baixas, os créditos se tornam mais acessíveis, facilitando assim o consumo, estimulando aí o pessoal a estar gastando mais. Mas voltando para os nossos investimentos, alguns fundos imobiliários também podem sofrer com essa queda da Selic. Alguns fundos imobiliários de papéis têm seus indexadores no CDI, que é parecido ali com a taxa Selic, andam praticamente juntas. E se a taxa Selic cai, o CDI também vai cair, afetando assim o dividendo, já que os juros cobrados por esse fundo imobiliário de papel passa a ser menor. E se você quer entender como analisar este fundo imobiliário de papel para saber se o fundo imobiliário de papel que você tem na carteira vai passar a pagar menos dividendo, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards, beleza? E isso não acontece apenas com os fundos imobiliários. Algumas ações também passam a ser afetadas. Algumas ações de seguros podem ser afetadas, pois elas colocam o dinheiro na renda fixa, galera, a fim de que esse dinheiro venha render e esse rendimento ela distribua em dividendo. Mas com a queda da Selic, esse dividendo passa a ser menor. Mas nem só de situação ruim vive a Bolsa de Valores com a taxa Selic. Olhando por outro lado, a queda da Selic também pode abrir oportunidades interessantes, que nos leva ao nosso primeiro ponto, que é investir em ações com potencial de crescimento. Empresas que atuam em setores resilientes e setores inovadores podem se beneficiar com esse cenário de queda. Quem também se beneficia com essa queda da taxa Selic são os fundos imobiliários de tijolo, galera. Os fundos imobiliários de tijolo podem se beneficiar, pois não existe nenhuma dívida por trás desses fundos. Existe, na verdade, um imóvel por trás dele. E esse imóvel pode sim se valorizar com essa queda da taxa Selic. Mas lembrando que é necessário avaliar como é o tipo do imóvel, como é que esse imóvel está sendo gerido, como é que está sendo a gestão desse fundo imobiliário de tijolo. E o nosso terceiro e último ponto, não menos importante, são títulos pré-fixados de longo prazo. Investir em títulos pré-fixados com vencimento mais longo pode garantir uma rentabilidade superior, principalmente se a taxa Selic voltar a ser o que era antes, porque pode acontecer. Mas e você? Já analisou as estratégias de como vai investir dessa vez? Você tem investimentos com fundos imobiliários de papéis ou fundos imobiliários de tijolo? Como é que está a sua carteira? Como é que está a diversificação da sua carteira? Será que essa sua carteira vai sofrer tanto assim com a queda da Selic ou não? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Tamo junto, galera. Se você gostou, deixa o seu like, a sua avaliação é muito importante. Se inscreve aqui no canal, que aqui a gente tem muito conteúdo de investimento para você. Muito obrigado mesmo de coração. Tamo junto, valeu e
Fui, galera!